Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro. É, eu vim aqui dar uma aula para vocês envolvendo protocolo IP, né? Tivemos uma aula anterior onde eu me aprofundei um pouco mais sobre o que é o protocolo IP, citei um pouco sobre IPv4, o que seria essa versão 4 do protocolo IP, né? Eu falei um pouco sobre classes, né? É, não me aprofundei muito, só dei ali um overview para vocês sobre isso, tá? E nesse slide em específico, esse conteúdo da aula de hoje em específico, vamos nos aprofundar em duas coisas: faixas privadas e faixas públicas do protocolo IPv4. Você me fala, putz, Leandro, mas o que é isso, né? Putz, IPv4, IPv6, agora faixa privada, faixa pública? Então, amiguinho, é o seguinte, né? O IPv4 ele tem um diferencial do IPv6 que ele possui faixas privadas e faixas públicas. Faixas públicas nada mais é que faixas que o mundo inteiro tem acesso, o mundo inteiro consegue acessar essa faixa pública. Todo mundo que precisa navegar na internet precisa ter um IP público, tá? Não especificamente alocado para ele um IP público, mas ele precisa ter ali um IP público para poder navegar, tá? E possui faixas privadas. Faixas privadas são faixas que, o próprio nome já fala, privada, tá? E também é possível ser reutilizado. Por ser faixas privadas, ele não, como eu citei, por ser faixas privadas, ele não acaba ali navegando na internet em si. Então não tem problema você utilizar essas faixas privadas e o seu parceirinho que está lá em outra cidade, outro país, utilizar elas também. Tá? Não tem essa interferência porque ela não navega no mundo da internet. Elas são faixas reservadas diretamente para ser privado, para você utilizar ali na sua rede privada. Tá? Então isso não tem problema. Agora, em questão de faixas públicas, tomem muito cuidado. Faixa pública, se alguém descobrir sua faixa pública, seu IP público, ele pode acessar do mundo inteiro. Essa é a diferença entre faixas privadas e faixas públicas. Públicas navegam na internet, faixas privadas não. Tá? Bom, nesse slide em si, eu cito um pouco que de 4 bilhões de endereçamentos disponíveis, né, três faixas são reservadas para redes privadas. Tá? Essas faixas não podem ser roteadas para fora dessa rede privada, ou seja, não navega na internet, tá? Também não pode se comunicar diretamente com faixas públicas. Você não consegue fazer uma comunicação entre faixa pública e faixa privada, tá bom? Você pode ali se comunicar, você tendo uma faixa privada, né, com uma faixa pública nateada, isso aí posteriormente no curso a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Mas não é possível se comunicar de faixas privadas com faixas públicas, beleza? Pega esse pontozinho aí, tá? Então, dentro das classes A, B e C, que eu citei um pouco, só dei um overview para vocês sobre essa questão nos slides anteriores, nas aulas anteriores, tá? Elas foram reservadas de acordo com a norma do RFC 1918, que são conhecidas como endereçamento de redes privadas. Faixas privadas são conhecidas como endereçamentos privados, tá? IPv4 privados, endereçamentos privados. Viu a semelhança? É basicamente isso. Você fala, putz, Leandro, agora você me complicou, cara. Entrou ali com RFC, faixas privadas, faixas públicas, IPv4. Meu Deus, tô ficando louco, né? Bom, calma aí. Como eu citei, faixas públicas e faixas privadas, diferença entre os dois, né? Agora eu vou falar um pouco sobre RFCs, né? Tá, o que é uma RFC? Tá? Nada mais é que uma norma da internet. Até a internet precisa de uma norma para ser seguida, tá? Para não virar algo sem nenhum padrão, tá? Então eles criaram padrões, normas para serem seguidas, tá? Para o funcionamento coeso da internet, tá? Uma dessas, que é a RFC 1918, se você colocar isso no seu navegador e querer entender um pouquinho mais, ele vai direcionar certinho para o que são faixas privadas, uma explicação ali dessa norma, né? Bom, RFC é isso aí, tá? São normas que foram criadas para o funcionamento ali da internet de forma coesa, tá? E agora nos próximos slides eu vou falar um pouco sobre faixas reservadas privadas dentro dessas 4 bilhões de endereçamentos, tá?
Bom, aqui eu tenho uma tabelinha, tá, onde eu cito um pouco sobre redes públicas, reservadas, localhost e redes corrente, né? Além de multicast, broadcast e etc. Nesse momento, o que será ali de importância para essa tabela para nós são as faixas de redes privadas, tá? Posso ali falar um pouquinho sobre redes públicas também, tá? Mas eu não vou fugir muito disso não. Bom, vamos lá. Em questão das redes privadas, nós possuímos a faixa 10.0.0.0/8, que é alocada para uma rede privada. Fala, putz, Leandro, mas o que é esse /8, né? Calma que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide, tá? Isso aí é um mascaramento do IPv4, um pouquinho mais complicadinho, mas nada, nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Então vamos lá. 10.0.0.0/8. Possuímos um 72.16.0.0/12. Também possuímos a 192.168.0.0/16, tá? Só para falar um pouquinho mais, esse /16 é mais ou menos o mascaramento, né, que ele dita ali de qual faixa, de qual IP até qual IP, aquela range de IPs, né, de qual IP até qual IP, você pode utilizar dentro da sua faixa /16, /8, e por aí vai, tá? Em questão de mascaramento, existe de /8 até /32 no IPv4, beleza? Segura essa informação na cabeça de vocês que eu já vou falar um pouco mais sobre ela. Vamos lá, agora entrando um pouquinho mais sobre endereçamento IPv4, VLSM, tá bom? Bom, o VLSM é uma técnica que permite que mais de uma máscara de subrede seja definida para um dado de endereçamento IP. O campo prefixo de rede estendido passa a poder ter diferentes tamanhos. Por exemplo, eu vou utilizar um exemplo aqui, um /30, tá bom? Um /30 ele possui 4 IPs nessa range /30, sendo um de broadcast, 2 IPs que você pode utilizar disponíveis e mais um IP que é o networking, tá? Então ele possui ali, em 1/30 possui 4 IPs. Agora, por exemplo, um /32. Um /32 ele possui apenas um IPzinho. É ele e ele, tá bom? Então é mais ou menos essa técnica que a gente quer citar ali, tá? Porque na questão de redes em si, você precisa saber IPs, né? O que é um protocolo IP? O que é um protocolo IPv4? O que é uma rede privada? O que é uma rede pública? Também o que é um mascaramento, cara. Esse mascaramento aí vai pegar tanto IPv4 como IPv6 na parte lógica inteira da internet, se baseia em cima disso, tá bom? Você fala, putz, cara, por que eu utilizo ali, né, essa questão de mascaramento? Pô, um /30 tem 4 IP que eu posso utilizar 2, um /32 só tem um IP, né? Para que eu vou fazer isso aí, né? Pô, cara, imagina, né? Se você configura um IP em um local, aquele local ali, ele vai pegar apenas esse IP, beleza? Agora imagina, você utiliza nesse local que ele vai pegar apenas um IP, um /30, que utiliza 4 IPs, tá? Você vai utilizando um IP, um local que só precisa de um IP, até aí tudo bem, né? Só que você vai estar utilizando 4 IPs, vai estar gastando 4 IPs ali dessa faixa /30, nesse local que não necessita. Por exemplo, um /32, que tem apenas um IP, iria resolver o seu problema, entendeu? É nessa pegada que eu quero falar. A questão do endereçamento, de mascaramento, chegou para poder, né, poder fazer essa questão, esse gerenciamento de forma melhor da sua quantidade de IPs. Você falou, pô, cara, mas tem 4 bilhões, por que eu preciso, não sei o quê. Então, como eu citei antes, o IPv4 ele teve seu esgotamento por conta de duas coisas, né? O uso impróprio e também o mau gerenciamento, tá? De suas faixas de IPs. Esse mau gerenciamento se cai, por exemplo, nesse local que eu falei para vocês que precisa de um IP, o cara utilizando ali um mascaramento que tem 4 IPs dentro dele. Ele está perdendo outros 3 IPs, tá? Agora imagina, o mundo inteiro faz uma parada dessa. O mundo inteiro tem seus bilhões de habitantes. Cara, não tem faixa que não tem protocolo que suporte isso, entendeu? É muito gasto para é um mau gerenciamento. Então o mascaramento veio para acabar com isso, para limar, para
para você não ter esse gasto desnecessário, né, de IPs. Então vamos lá. O endereçamento IPv4 ele traz vantagem como um uso mais eficiente do espaço de endereçamento atribuído a determinada função de rede, como eu falei. Se uma aplicação que tem uma função na sua rede, que precisa de um IP, e você utiliza um /30 que tem 4, não é certo você fazer isso. Você vai estar gastando seus IPs ali, que já é uma raridade em cima do IPv4, de bobo, né? E ele, além disso, permite agregação de rotas, o que pode reduzir significativamente a quantidade de informação de roteamento no nível de backbone, tá? Essa questão de rota é algo já um pouco mais complicado, né, para citar aqui para vocês, mas basicamente é o seguinte: se você utiliza em uma função /32, esse /32 é uma rota. Se você utiliza um /30, esse /33 é uma rota. Então, um /30 que tem 4 IPs vira uma rota. O /32 que tem um IP vira uma segunda rota, tá? Então ele permite a agregação de rotas, o que pode reduzir significativamente a quantidade de informações de roteamento no nível backbone. Por quê? Um /30 que tem 4 IPs é uma rota. Um /32 que tem um IP é uma rota também. Você viu ali a diferença? Imagina um provedor, por exemplo, ter que aguentar 4 bilhões de endereçamentos IPs nesse mundo. Não aguenta, não tem braço para segurar isso, né? Não tem algo que suporte tanta carga dessa forma. Por isso que ele vem essa questão de rota, tá? Com o mascaramento você pode ali reduzir significativamente a quantidade de informação de roteamento no seu provedor, na sua empresa, enfim, em questão de rede, em questão de mundo, ISP, internet e afins, o endereçamento é fundamental. Tá? Bom, aqui eu falo um pouco sobre as divisões recursivas do prefixo de rede. Tá? Puta, Leandro, aí ferrou, velho. Aí eu não entendi mais nada, não sei mais nada. Você já entrou num ponto que minha cabeça tá viajando. Pô, calma aí. Lembra que eu falei para vocês que um mascaramento vai de 1/8 até 1/32? Então, olha o campo que ele tem entre esse /8 até /32. Tá? Por exemplo, 1/8, aqui eu utilizei nesse nosso exemplo, o 11.0.0.0/8, ele pode se dividir e virar 2/9, e esse 2/9 se divide e vira 4/10, esse /10 se divide e vira 8/11, e por aí vai indo. Aqui na nossa imagem, eu simplifiquei um pouco isso, para não ficar aquela coisa extensa do /8 até o /32, eu fiz alguns pulos, tá? Por exemplo, aqui ele pula do /8 até o /16. Do /8 até o /16, você pode utilizar as ranges que são 11.1.0.0/16, 11.2.0.0/16, 11.3.0.0/16, por vai indo até o 11.254.0.0/16. Você fala, caramba, cara, mas tá, o que esse /16 é? Como assim, cara? Então, dentro desse bloco 11.1.0.0/16, ele vai ter uma range de IPs que vai ser esse tamanho. Olha comigo. Essa range vai de 11.1.0.1/16 até a range 11.1.255.255/16. Você viu a diferença? Cara, é gigante a quantidade de IPs que tem em cima de um /16. Voltando. Por exemplo, agora, utilizando o segundo exemplo nosso aqui, 11.2.0.0/16. A range dele vai do 11.2.0.1/16 até o 11.2.255.255/16. Cara, é muita faixa IP para dentro de um /16. Aí, seguindo nessa lógica, eu dei mais um pulo, tá? Por exemplo, o 11.1.0.0/16, se você colocar ele ali, subdividir agora em blocos /17, mascaramento /17, ele vai atribuir
2 endereçamentos barra 17. Seguindo essa ordem, eu chego até meu bloco barra 24. Você vê, ele pulou de 16 para 17, para 18, para 19, para 20, 21, 22, 23, agora estamos no 24. Então, eu já dei esse salto para não ficar uma imagem muito extensa, tá? Chegando agora no meu barra 24, 1 barra 16, tá? 11.1.0.0 barra 16 pode ter 255 barra 24, começando do 11.1.1.0 barra 24, indo para o 11.1.2.0 barra 24, 11.1.3.0 barra 24, até chegar no seu 11.253.192.0. Perdão. Ai, cara. Para chegar até no seu 11.1.254.0 barra 24, tá bom? Agora falando, agora em questão do barra 19. Eu utilizei o barra 24 como exemplo acima. Agora eu vou utilizar o barra 19. Cara, qual que é o contexto desse barra 19, né? Como eu falei, pula de barra 16 para barra 17, para barra 18, para barra 19, 20, 21, 22 até o barra 32, tá? Segue nessa ideia aí. Agora pegando a questão do barra 19, tá? Um barra 16, ele possui essa range toda de barra 19, tá bom? Começando com... Vou utilizar 1 barra 16. Esse aqui eu utilizei o exemplo 11.253.0.0 barra 16. Tá? Esse bloco barra 16, ele me leva, subdividindo para barra 19, em vários blocos menores barra 19, que abrange menos IPs. Tá? Por exemplo, 11.253.32.0 barra 19, 11.253.64.0 barra 19, e aí vai até o 11.253.192.0 barra 19, tá? Você fala, Leandro, mas eu não entendi, cara. Qual o significado desse barra 8, barra 16, barra 24? Quanto maior a máscara, menos IPs dentro dessa máscara ele suporta. Por exemplo, barra 24, ele suporta 255 IPs, tá? 1/30 suporta 4 IPs, 1/32 suporta 1 IP. Tá? Então ele vai de barra 8 até barra 32, beleza? Então, pessoal, questão de mascaramento é isso. A ideia que eu quero passar para vocês em questão de internet e IPv4, existe mascaramentos dentro de um endereçamento. Tá? O endereçamento barra 8, ele vai até barra 32, beleza? E, consequentemente, o barra 8 tem uma quantidade gigante de IPs dentro dele. O barra 9 tem uma quantidade gigante de IPs dentro dele, só que a metade de quantidade de IPs que o barra 8 tem. Assim, consequentemente, com o barra 10. O barra 10 tem metade da range, né? 2 endereçamentos de 1 barra 9, que é metade, divide no meio 1 barra 9. E 1 barra 9 divide no meio de 1 barra 8. Entendeu mais ou menos a lógica? Mais ou menos essa pegada aí, tá? Aqui eu falo um pouco mais sobre a divisão recursiva dos prefixos de rede, entrando em questão de IPs dentro de um mascaramento, tá? Aqui eu falo sobre uma rede classe C, 1/24, tá? Tem 254 hosts, 255 IPs, tá bom? Por exemplo, aqui, 1/24, eu posso subdividir em vários blocos /27, tá bom? O barra 24 tem 254 hosts, eu posso dividir ele em barra 27. Cada bloco barra 27 vai ter seus 30 hosts, tá bom? Aqui, nesse primeiro, ele cita isso. Então assim, pô, mas tá, 1/24, se for quebrar o 1/27, precisa quebrar tudo o bloco barra 27? Esse barra 24 inteiro? Não. Você pode quebrar em blocos diferentes, como 1/25, que ele vai pegar 126 IPs. Então, o barra 24 tem 254 IPs. Se você utiliza um barra 25, metade desse bloco barra 24 vai ser alocado para esse barra 25. Consecutivamente, você vai ter metade desse bloco barra 24 livre, né?
Leandro, o que que eu faço com esses outros metade desse bloco barra 24 que ficou livre? Cara, você pode subdividir da forma que você quiser, tá? Se você quiser usar 126 IPs barra 32, você utiliza 126 IPs barra 32. Se você quer utilizar outro barra 25, você utiliza outro barra 25. Se você quer utilizar 2 barra 26, dessa metade desse barra 24, você utiliza 2 barra 26 desse barra 24. Ou como nesse exemplo, você pode subdividir em metade desse bloco com barra 25, a metade da metade desse bloco com barra 26, tá? E a metade da metade da metade desse bloco você subdivide aqui, por exemplo, que eu utilizei aqui, em 4 barra 28, tá bom? Então é basicamente isso, você consegue subdividir o mascaramento das suas ranges de faixas de IPs, tá bom? Vamos lá. Máscara de rede é uma faixa de endereçamento de IP que divide as redes em segmentos, como eu falei para vocês antes. Exemplo de subrede: 255.255.255.0 ou barra 24. Um barra 24, no seu mascaramento, ele possui essa subrede, beleza? Por exemplo, você vai falar, putz, cara, mas 255.255.255.0, como que isso é um barra 24? Lembra que eu falei para vocês que um barra 24 possui 255 IPs livres? Lembra disso, né? Nessa subrede de barra 24, você utiliza 255.255.255.255.0, sobrando um quarto que vai de 0 até 255. Consequentemente, sobra 255 IPs, que é a range de IPs que um barra 24 possui livre nele, tá bom? Então, 255 IPs, ele cai dentro desse mascaramento que eu mostrei para vocês, beleza? Bom, o endereçamento de rede é o primeiro IP da subrede, beleza? O endereçamento de broadcast é o último IP dessa subrede. Esses endereços são reservados e não podem ser usados, beleza? Aqui cai a questão daquele barra 30 que eu falei para vocês. Um endereço de networking, network traduzindo para o português é rede. Um endereçamento é o broadcast. E 2 endereçamentos você pode utilizar de forma tranquila na sua rede. Por quê? Porque 2 desses endereçamentos têm que ser reservados e não podem ser usados dentro do seu mascaramento, com exceção do barra 31 e do barra 32, beleza? Porque o barra 31 ele possui apenas 2 IPs e o barra 32 possui apenas um IP. Não tem como reservar quando se não tem IPs para reservar, tá? Aqui eu utilizei de exemplo um mascaramento de um barra 23, outro mascaramento de um barra 24, outro mascaramento de um barra 25 e um barra 26. Beleza? Vamos utilizar aqui de exemplo o barra 24, que ele vai de 192.168.1.0 até 192.168.1.255. Beleza? Vamos lá. End de rede. End de rede, ele significa, nessa nossa questão aqui, um networking, tá bom? Por exemplo, o bloco 192.168.1.1/24, o IP de rede dele vai ser 192.168.1.0, tá bom? E o broadcast dele vai ser o último IP desse bloco, 192.168.1.255. Aí você vai falar assim, putz, cara, mas tá, eu não entendi. Uma hora você fala que o IPv4 tem 255 IPs, outra hora você fala que tem 254 host. Que diferença é essa? Como eu falei para vocês, você possui um barra 24, possui 255 IPs, pegando uma range do ponto 1 até o ponto 255, ok? Dando ali do ponto 1 até o ponto 255, 255 IPs. Porém, um deles precisa ser o broadcast, sendo que a questão de rede você não utiliza, você não precisa utilizar, não vai pegar no seu campo o endereçamento de redes, apenas o broadcast. Consecutivamente, 255 IPs que você possui no seu endereçamento barra 24, apenas um tem que ser para o broadcast, sobrando assim 254 IPs para você utilizar nos seus hosts. Por isso que eu falo que em um barra 24 você pode utilizar 254 hosts, beleza?
Barra 25 pega a mesma ideia, só que lembra que eu falei para vocês que um barra 25 tem a metade de IPs que um barra 24 tem? Aqui eu mostro perfeitamente na prática, beleza? 192.168.1.1/25. O IP de rede dele é 192.168.1.0 e ele vai até 192.168.1.127, sendo o 127 como broadcast e o ponto 0 como o IP de rede, beleza? Se você pegar, fazer uma conta básica, né, uma continha de padaria, você vai perceber que a diferença entre um barra 24 que vai do ponto 1 até o 255 e um barra 25 que vai do ponto 1 até o 127 é que um pega metade do que o outro suporta. Por isso que eu falo que o barra 24 possui consecutivamente 2/25. Você pode utilizar 2/25 dentro de 1/24, porque 1/25 é metade de um bloco de 1/24. Tá? Isso aí se leva em questão de mascaramento na internet inteira como um todo. Tá bom? Aqui tem uma tabelinha falando um pouco sobre endereçamentos IPv4, beleza? Onde tem mascaramento, quantidade de IPs que ele suporta e quantos hosts, quantos IPs você pode utilizar dentro desse mascaramento, tá bom? Por exemplo, aqui como eu citei para vocês, 1/30 você pode utilizar, né, 2 IPs disponíveis dentro desse /30, sendo 4 IPs que tem dentro desse mascaramento. E o mascaramento dele, a mask, né, que é a máscara dele, a máscara é 255.255.255.252, que é equivalente ao /30 que a gente utiliza. O /30 nada mais é que abreviado esse número de máscara, beleza? Você fala assim, pô, mano, mas como que eu consigo saber quantos IPs tem disponível dentro do /30? Tá? Se você prestar bastante atenção, o mask, né, o mascaramento desse /30 é 255.255.255. Só que vocês lembram que eu citei para vocês que no IPv4, por ser 32 bits e etc., ele vai apenas, um campo dele vai apenas até 255, tem o número 255. Para você chegar no seu mascaramento, que é 255.255.255.255, em 1/30, você precisa aumentar outros 3 hosts, certo? Se você contar o 252, ele fica 4 hosts, tá bom? Então você pega o final, que é 252, 253, 254, 255. Você tem 4 IPs livres dentro desse mascaramento. Fazendo essa conta básica, você vai saber, né, que dentro de um /30 você possui 4 IPs disponíveis, tá? Sendo um para a rede e um para broadcast. Consecutivamente, você possui 2 hosts que você pode utilizar, né, dentro desse mascaramento /30. Consecutivamente com o /29, o mascaramento do /29, por exemplo, é o 255, 255, 255, 248. Para você chegar até o 255, 255, 255, 255, você precisa aumentar, você possui um campo de 8 IPs. Se você adicionar 248 mais 8, contando 248 como um número, né? Vai ser 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255. 8 IPs. Tá? Desses 8 IPs, 2 são reservados para networking, um para network e um para broadcast. Dessa forma, sobrando 6 IPs livres, beleza? E assim, cara, vai em todos o restante dos endereçamentos, até chegar no seu /8. Fechou? Então, bora para o próximo slide. Bom, nesse próximo slide,